Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando, o capítulo 1 do livro Obreiros da Vida Eterna, né? Esse programa de estudos das obras de André Luiz, né, que o Centro Espírita Jorge Niemeyer e a TV Nova Luz nos proporcionam, e essa oportunidade de estudarmos as obras de André Luiz. E hoje nós estamos praticamente começando. Na semana passada nós vimos o prefácio de Emmanuel, e hoje nós estamos iniciando o capítulo 1 do livro Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, na psicografia de Chico Xavier, e é do espírito André Luiz. Não é isso, Thelma? É isso mesmo, parece que foi ontem, né, que a gente começou aí, a vida continua, e nós já estamos no quarto livro também, né, assim como o quarto livro da obra de André Luiz, aí dando início a esse novo roteiro, né, de conhecimento que André Luiz vai nos oferecer. Tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós, né? É um assunto um pouco, para muitos, assustador, mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que não é tão assustador assim, né? A gente vai aprendendo e vai compreendendo a morte como continuidade da vida, não é isso? E a gente lembra do prefácio de Emmanuel que ele diz, olha, nem todos vão achar, vão concordar, nem todos vão acreditar, mas é a realidade que André Luiz vai nos relatar nesse livro. Então é isso, nós vamos começar aí com o capítulo 1, que a Thelma vai ler, né, que é Convite ao Bem, né, Thelma? Isso mesmo. Então, E vamos dividir em duas partes também, né, Thelma? Porque a gente já sabe que o livro praticamente são 20 capítulos, mas todos eles talvez tenhamos duas partes. São capítulos grandes, né? E como a gente costuma ler todo o capítulo, a gente então se achou necessário dividir em dois programas. E é bom que a gente vai assim degustando, né? Como o mineiro fala, pelas beiradinhas, aos pouquinhos, para a gente entender o que André Luiz está nos trazendo aí, né? E até legal, Thelma, a gente lembrar aqueles que estão chegando pela primeira vez, o nosso estudo, como a Thelma falou, nós optamos por colocar todo o texto, não é isso? A gente vai lendo junto com vocês e nós vamos, a cada slide apresentado, a gente lê e comenta. Então, para ficar sabendo que nós vamos ter todo o contexto aí dos capítulos projetados aqui na tela. Isso mesmo. Então, o título do primeiro capítulo é Convite ao Bem, né? Então, André Luiz começa, né, como essa maneira dele apresentar o livro, ele está sempre narrando, né, o que ele está percebendo, o que ele está assistindo, o que ele está achando. Ele vai tecendo as considerações em torno dos acontecimentos, né, para aqueles que estão começando a ver. Esse é o estilo do André Luiz, né? E aí ele vai dizer para nós que antes de iniciar os trabalhos, né, da expedição socorrista, que vai dizer aqui que é composta de 4 pessoas, né, nessa expedição, eles vão sair dali de nosso lar para um atendimento. Então, antes dele iniciar esses trabalhos, né, com a expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, e onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas, e ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores, picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância num deslumbramento de filigrama preciosa. Fulgurava o Cruzeiro do Sul, com um símbolo sublime desenhando ao fundo o azul escuro do firmamento. Canopus, círios, antares brilhavam infinitamente, figurando-se-nos balizas radiosas e significativas do céu.
A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem na cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as sublimes virações noturnas, osculando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas, sussurrando-nos grandiosos pensamentos antes de se dirigirem a esferas distantes. Aí, Márcia, ele está descrevendo o cenário ali, né, onde eles estavam, e dando a perceber a todos nós que eles estavam tendo uma visão ampla, né, daquele ambiente ali espiritual, vendo né? estrelas, vendo toda aquela Tudo. beleza, né, do universo, desse espaço universal, a grandeza de todas essas constelações, né? Então, ele está tentando descrever para nós toda essa beleza. E aí a gente tem aqui, né, a gente estava lendo antes até de começar, né, o que são essas, são estrelas, né? Então, quando Uhum. ele fala que Canopus é uma estrela de primeira grandeza da constelação de Carina, e Sirius é o nome da estrela Grande Cão, e o Antares é a estrela gigante vermelha na constelação de Escorpios. Então, André Luiz estava descrevendo o céu, porque ele estava vendo naquele momento ali, né? Porque o universo é aparente tanto para nós quanto para o mundo espiritual, né? A gente consegue visualizar, né? Existem alguns vídeos, né? O próprio YouTube oferece isso, alguns vídeos, algumas palestras de companheiros. Por exemplo, o Haroldo tem uma palestra do Apocalipse, um seminário, né? Onde ele mostra toda essa beleza do universo, né? Deve ser E maravilhoso. maravilhoso. Então, quem quiser ver isso com os olhos físicos, né? É uma beleza, porque a gente vai não conseguimos dimensurar, mas conseguimos imaginar, né? Essa grandeza do universo onde nós somos uma poeirinha a perceber tudo isso, né? Imagina no mundo espiritual você vislumbrar tudo isso, né? Porque aqui nós não conseguimos a olho nu, né? Então, o André consegue visualizar isso. Já pensou que maravilha? Pois é. Então, vamos lá. Então, ele diz que o templo edificado no sopé de graciosa colina apresentava aspecto festivo, em virtude da iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara, e cá embaixo as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balouçando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior e, acomodando-se ao recinto, eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente em caráter de auxílio e estudo com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, aqui ele está dizendo aqui o objetivo da caravana, né? Que era composta desses 4 elementos, né? O assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e André. Então, eles iriam compor essa equipe, que estariam nesses estudos, nesses auxílios, por 30 dias. Né? E agora, diga. Não, e vinham aqui para a crosta planetária, né? Crosta planetária, né? Então, a gente sabe que, falando em crosta, a Terra é composta de camadas, né?
Então, quando a gente fala crosta, é uma das camadas mais próximas aqui do plano físico. E a gente vai ver, Márcia, nesse capítulo mais à frente, né, como ele fala aí que cada dia mais multiplicam, né, essas colônias, essas aglomerações, né, na crosta planetária de espíritos que estão nesse processo aí, em várias situações, né? E isso é para a gente pensar, né? Exatamente. E aqui a gente vê o que sempre acontece nos livros de André Luiz, né? O André Luiz está sempre com um instrutor. Aqui ele chama de assistente, né? O outro livro a gente tinha um instrutor que era o próprio ministro Clarencio. No outro a gente instrutor, né? Isso. Então aqui o instrutor, né? Ou assim será o Jerônimo que vai acompanhá-lo em todas as etapas desse aprendizado aí. E vocês percebem aí, né, o padre Hipólito, que é um padre, ele não deixou de ser padre, então ele está no mundo espiritual com as tarefas dele, né, mas ele não deixou o título de padre, certamente os valores, né, que ele adquiriu. Então, isso é para a gente refletir mais uma vez que tudo que os nossos valores, né, os nossos objetivos, nossos propósitos são sempre resguardados por aquilo que a gente, né, quer fazer, ou deseja, ou aprender, ou oferece. Então, isso é muito bacana, né? Então, prosseguindo aí, ele vai continuar descrevendo aqui, dizendo que agora ele já chama o Jerônimo de orientador, né? Ele fala: Jerônimo, orientador de nossas atividades pela nobreza da sua posição, percebendo-me a curiosidade, né, perante as movimentadas conversações em derredor, explicou o gentil. Muito justa a atenção, quer dizer, está explicando aquela aglomeração de pessoas que estão ali interessadas, né, na palestra que vai acontecer. Então, ele fala que é muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa, aquele templo onde vai acontecer a palestra, integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos evolvidas, quer dizer, menos evoluídas, as regiões mais trevosas mesmo. E demorando o olhar das fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes, e a experiência dele, do instrutor Metelo, né, nos proporcionará infinito bem. Quer comentar alguma coisa, Márcia? Não, é interessante que isso aí também é uma outra questão dos livros, né? E sempre antes da ida para uma missão, eles passam por um processo de aprendizado, de instrução, de palestra. Sempre acontece isso também, quer dizer, não sei se é sempre, mas dos livros que a gente vem estudando, sempre vai essa preparação. Às vezes, tem até em alguns livros, André Luiz precisou fazer curso mesmo, lembra o curso que ele fez de melhoria da percepção dele? Então, ele faz alguns treinamentos e, às vezes, passa sempre por uma palestra dessa, sempre o instrutor. Né? Isso, né? Cada um para a sua atividade, para a percepção, para aproveitar melhor, né? E para conhecer, né, do que vai se tratar, né, do como é que vai ser. Então, isso é bem interessante. Então, ele diz que em breves minutos decorreram e penetramos, por nossa vez, o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsamavam a nave ampla. Quer dizer, aquela sala, né, aquele ambiente amplo. Alguns instantes agradabilíssimos de espera e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável,
cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa, quer dizer, uma cabeça branquinha com aquela auréola, né, que denota a evolução daquele espírito, né? De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo entoando o hino Glória aos servos fiéis. Podemos passar ou você quer falar alguma coisa? Não, só dizer para o pessoal que quem não conhece, né, tem uma música chamada Servos Fiéis. Aqui nós vamos ver, né, esse coro, né, cantando, eles vão narrar a letra do que eles estavam entoando, Glória aos Servos Fiéis. Se eu não me engano, a música se chama somente Servos Fiéis, que é de autoria da Marielza Tiscati. E se vocês buscarem no YouTube, depois vão ter aí, né? E é baseado nesse texto dessa música, que é como se fosse uma oração, né? E é linda, 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 vale a pena escutar. Ela se inspirou nessa letra, né? Aproveitou a metade da letra, e é uma música bem conhecida. É uma adaptação, né? Ela fez uma adaptação, ficou linda. Né? Então, o grupo, né, o coro, cantava: Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta da tua misericórdia. Onde surjam acúlios do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do teu sacrossanto amor. Senhor, são eles, teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada, concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas, unge-lhes o coração com a harmonia celeste. Que reservas ao ouvido santificado, descortina-lhes as visões gloriosas que aguardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhe as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgios dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Então, uma letra muito bonita, né, Márcia? Cheia. É linda, e é uma força para essas equipes de trabalho que descem a crosta da terra, as diversas camadas da terra, onde há dor, né, onde há aflição, onde há desespero, são esses servos fiéis. E é uma grande inspiração para que a gente se torne esses servos fiéis em cada pouquinho que a gente trabalhe, que a gente faça aqui, encarnados, na Terra, na nossa família, no nosso núcleo de amigos, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Que nós possamos nos inspirar para que sempre possamos ser esses servos fiéis. Isso mesmo. E é uma letra, né, exatamente para dar essa coragem, né, a esses companheiros que vão em regiões difíceis, né, lidar com espíritos ainda voltados para o mal, revoltados, né, e é muito, muito bonito, né,
esse preparo, né? Esse fortalecimento que eles adquirem aí. Imagina aquele ambiente ali, né? Com essa música celeste, e todos no mesmo diapasão, no mesmo pensamento, no mesmo desejo, né? Então, isso dá uma força, dá um vigor muito grande para todos nós, né? E nós que lemos e que cantamos essa música também, né? Porque quando a gente Exatamente. canta essa música, a gente sente esse fortalecimento, né? Então, que é aurido desse objetivo, desse propósito desses companheiros, né? E aí o instrutor ouviu em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração. E se perdendo no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, sem qualquer luxo de gesticulação, Metelo saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. Aí agora vai começar a preleção dele, né? E aí ele quer dizer alguma coisa, Márcia? Não. Aí ele começa, né, dizendo: não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente àquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. E aí ele faz ligeira pausa, fitou todos aqueles que estavam ali paternalmente, e ele vai continuar. O que eu achei muito bonito aqui, Márcia, a gente às vezes pensa que os amigos espirituais, os instrutores, aqueles que estão à frente, né, de grandes tarefas, já galgaram o patamar de plenitude, não estão mais no processo de esforço como nós aqui, né? Mero engano, né? É. E assim a gente vê a humildade dele, né? Muito, muito mesmo, né? Humildade, a gente percebe em todos eles, né? Essa grandeza de caráter, essa conquista que eles já alcançaram. Você vê, ele fala que ele não tem servido fielmente àquele, né, que nos ama, que é Jesus. Ele está se reportando a Jesus, né? Então ele se diz um mero soldado ali das lides evangélicas. E essa humildade que a gente precisa de trabalhar em nós, né? Quando a gente estuda lá no Bem-aventurados os simples de coração, os puros de coração, né? Quando Jesus fala da pureza das crianças, vem aludindo a essa humildade que ainda é difícil para nós, né? Porque Isso nós mesmo. ainda estamos ainda muito movidos aí com a vaidade, com as coisas que nós achamos que já conquistamos, né? E na verdade ainda nada sabemos. E aí ele vai continuar, né, dizendo que, mas a minha personalidade não interessa, quer dizer, não vou falar de mim. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Oh, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. A distância dos teatros de angústia vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos numa ideia fixa da ignorância e da dor que realmente, aliás, desculpa, que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior na contemplação do limitado porvir, e os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação
na crosta terrestre, fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Bom, aí tem muita coisa para a gente comentar, né? Mas o início aí que ele fala da multiplicação dessas zonas purgatoriais, eu fiquei um pouco... A gente fica impactado, né? Nessa colocação dele, porque a gente sabe que a humanidade, a maior parte da humanidade, né, infelizmente, ainda não tem essa certeza da vida futura, não tem esse conhecimento, né, da vida após a morte. Então, essa falta de conhecimento faz com que as pessoas desencarnam numa total despreparação, né? Então, ficam aí jungidos à crosta, né? Assim, ainda ligados aos seus desejos mais imediatistas, mais ainda aos desejos ligados às nossas questões aqui do mundo físico, né? E o que ele fala aqui, né, que essas zonas multiplicam-se, né, assustadoramente em derredor de nós, encarnados. Quer dizer que esses desencarnados, totalmente ainda perturbados, ainda muito ligados às questões materiais, muitos às vezes ligados a maldades, a processos de vinganças, de ódio, eles estão aqui transitando e também nos inspirando, de alguma forma. E talvez, se nós formos esses desavisados, tudo quando a gente desencarnar, por sintonia, provavelmente a gente vai estar junto desse povo todo, dessas zonas purgatoriais, como ele chama aqui, né? Não, a que a gente não pode confundir essas zonas purgatoriais, que são as nossas próprias mentes, com aquele purgatório, né, criado pela igreja, né? Tudo isso, e ele vai falar isso mais à frente, são estados conscienciais de todos nós, né? Nós criamos os nossos próprios purgatórios, as nossas próprias zonas, em função daquilo que a gente mantém dentro de nós, né? Como Jesus falou, né? Nós estamos aonde o nosso coração está. Então, os nossos desejos, nossos apegos, né? Os nossos interesses nos mantêm nessas regiões, né? Então, quanto mais apegados a essa vida física, sem nos prepararmos para a vida espiritual, que conforme a gente viu lá no prefácio, né? A verdadeira vida é a do espírito, né? Exatamente. A gente tem que se preparar para esse retorno, é como se nós estivéssemos com a nossa passagem comprada e temos que nos preparar para essa viagem de retorno. Então, isso faz com que nós, não nos preparando, nós ficamos aqui mesmo, né? Eu ouvi certa vez uma palestra do Raul Teixeira falando sobre isso, que a gente acha que os espíritos, ao desencarnar, eles vão imediatamente para as zonas, para as colônias onde são resgatados. Não, não é assim. A maioria retorna para os lares, né? Retorna para os ambientes aonde vivenciavam, onde estão o seu coração, onde estão os seus objetivos, seus desejos, as coisas que nos prendem, né? E aí ele fala aqui, né, que eles vão trabalhar, quer dizer, ali eles junto daqueles que se preparam para alçar voos maiores, mais acima, né, estão saindo daquele processo, e ao mesmo tempo junto daqueles que estão se esforçando para merecer voltar para a Terra, para reencarnar para novas oportunidades de evolução, né? Então ele está colocando isso aqui. Ele está lançando uma ideia aí, né? Porque na verdade o ideal, né, ele vai falar agora, né, é que a maioria de nós nos preparamos dessa forma, mas precisamos de lembrar o que ele vai falar agora, né? Todos os pormenores da vida nessa cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores,
convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Mas o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar as vozes e chamamentos das paisagens distantes, e prosseguiu. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar o isolamento egoístico partir, né? A caminho do Pai amoroso e leal que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e injustos. Então, ele coloca aí algumas questões para a gente pensar, né? A gente está Emmanuel já até colocou para a gente também no prefácio, né? Isso. Sim, ele faz inúmeras perguntas, né? E aí a gente se prepara, a gente parte, e os irmãos nossos que ficam? E aqueles que desconhecem o que nós já conhecemos, né? E aí ele começa a trabalhar nessas questões. Porque ele vai falar aí para, né, como é que a gente consegue ir ascender, né, subir, se tem tantos outros aqui com tantas necessidades. Aí ele vai falar da própria vida dele, ele vai falar daí por diante. Isso. Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos percussientes e exclamou, depois de curta reflexão: nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Quer dizer, nós também somos cuidados, né? Nós também somos guiados, né, por esses tutores espirituais, esses benfeitores. Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada, se a trancarmos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos, imensos. Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como entoar hinos de hosana, a felicidade sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo todo impulso de atingir o cume. Entretanto, que veremos após a ascensão? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de milhões inapreciáveis. Então, multidões, né? De multidões aqui ele fala inapreciáveis. Multidões inapreciáveis, né? São então, as questões, né, que Emmanuel já nos fez perceber, né, que o livro traria, né? Então, ele está colocando aqui, né, Thelma, primeiro essa questão que a gente já falou, estamos todos sempre com... E a gente vê isso demais na obra de André Luiz, né? Estamos sempre aqui muitos benfeitores cuidando de todos nós, né? E como é que você vai dar um passo à frente com tanta gente por trás de você sofrendo? E aí a gente entende a postura do Dr. Bezerra, né? Que foi oferecido para ele um mundo feliz, onde ele poderia estar, né, em trabalhos, mas ele quis permanecer junto a todos nós, né, que, através até dos seus emissários, ele atende a cada um das nossas necessidades, ele continua socorrendo a Terra, né? Um espírito que já galgou o patamar, e a gente vai entendendo que ele está mostrando justamente essa atitude, né, que os espíritos que já compreenderam fazem por nós, né? E aí, nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia: também eu,
tive, no outro tempo, a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, iniciando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senha, experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso, pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros, em combate gigantesco, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres e a vaidade operava horrenda cegueira. Ele coloca uma porção de metáforas, né? Ele fala aí dos espinhos pontiagudos, né? das questões, justamente os espinhos, o esforço, né? A dificuldade, os obstáculos, né? Que ele vai colocando aí nessa ascensão. E a gente vê que é enorme, né? O esforço dos amigos desencarnados para galgar esse patamar de luz, de bondade, né? Um esforço hercúleo, né? E ele tem a humildade de falar, né, de contar isso, no sentido de que ele falou, não, vou deixar tudo para trás, tipo assim, agora eu vou cuidar de mim, eu vou caminhar, né? Então ele tem essa humildade de dizer que ele, a princípio, começou a se ferir nos espinhos pontiagudos da senda, quer dizer, da batalha, e experimentou atrozes desenganos aí. Ele conseguiu vencer e foi ganhando, né? Conseguiu subir um pouco, uma pequenina eminência. Mas quando ele volta e que ele olha para trás e vê o que ficou, ele fica desesperado, né? De ver todo esse sofrimento com desencarnados e encarnados, né? Lutando uns com os outros. Então ele começa a ver aquele cenário e fala: Nossa Senhora, né? Ele começa a questionar, de repente, o trabalho dele, né? Interessante essa colocação, desencarnados e encarnados, que lutavam uns contra os outros. A gente vê isso, né? O nosso momento atual, como o momento é grave, né? Diante das obsessões, diante da depressão, da ansiedade, das pessoas que perderam o sentido da vida, que não veem mais, não veem graça na vida, que querem desistir, né? Não veem sentido ou não conseguiram ainda perceber a finalidade da vida. Tudo isso são essas interações, né? Do mundo invisível com o mundo físico, né? Que lutam uns contra os outros, que uns tentando, né, sobrepor o outro no sentido da sintonia, da afinidade, né, das obsessões, das influenciações, né, e tudo isso. Manuel Filomeno de Miranda fala em todos os livros dele sobre a questão da obsessão, que é uma pandemia, né? É uma coisa muito preocupante. E quanto mais distante nós, encarnados, vamos ficando das verdades espirituais, maior chance de estarmos, né, nesse quadro de interação aí entre uns e outros, né? Os sofredores e nós e eles, enfim. E aí ele continua dizendo: cheguei a sentir-me feliz, quer dizer, naquela posição que ele estava, né? Naquela posição que me distanciava de tantas angústias. Contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, quer dizer, mais altos patamares, eis que, certa noite, notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio de dor.
Seres angélicos desciam, céleres de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. A resposta que ele recebe, né? Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres nas guerras morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Então, ele coloca aí essa vinda de Jesus, né, aos mundos de sofrimento. Que coisa, né? E aí ele vê, nossa, se Jesus, como É, Jesus fala para a gente, meu pai trabalha até hoje, né? Então está lá e também. tem uma passagem que eu não consigo lembrar onde, que Pedro sai não lembro qual é a estação, e está indo num canto, indo para uma direção, né? Jesus já depois já de desencarnado, né? Está vindo em outra, e ele fala, mas mestre, para onde o senhor vai? Ele falou, vou lá para cuidar daqueles que estão doentes, estão lá, e você, ele fala, então peraí que eu vou junto, né? Então aqui a gente vê que ele estava ali querendo subir, já tinha começado a se conscientizar, de olhar para trás, e aí ver toda essa luz, quer dizer, Jesus aqui vindo até nós, né, encarnados e desencarnados, para ajudar, para que a gente possa sair desse mundo de trevas que nós mesmos criamos, né? E interessante esse final dizendo dessa junção da ciência com a religião, de modo a desfazer multimilenária noite da ignorância. Quer dizer, essa aqui é tão difícil a gente juntar a ciência e a religião, e ele fala disso aqui, achei também bem interessante. Quando a ciência se conscientizar, né, da existência da alma, da imortalidade da alma, né, poderá responder a muitas questões que são entendidas assim por ignorância, né, por falta dessa consciência, dessa certeza. Mas a gente já está caminhando, né, para isso, porque hoje a ciência já está próxima, né, Márcia? A questão da própria experiência quase morte, né, que muitas pessoas retornam para provar, né, para nem são espíritas, médicos, né, pessoas da ciência que retornam para dizer, né, que estiveram do outro lado, que perceberam, né, algo diferente e descrevem, né, e se veem fora do corpo. Isso tudo são provas que a ciência caminha, né, para ter essa certeza, né, dessa. E outro detalhe, esse livro foi editado, acho que pela primeira vez, se eu não lembro, no início de 1946. Então, até que eles tenha sido editado e que Chico, na época da psicografia, nós estávamos no fim de uma Segunda Guerra. Então, nós tínhamos um ambiente também muito conturbado. E como ele falou ali, guerras de encarnados com desencarnados, né, nos slides anteriores, porque o nosso, então, assim, é até uma questão, né, essa vinda de Jesus aí, para ver se também acalmava todo esse ambiente de um pós-guerra, né? O momento da psicografia desse livro era um momento de muita dor, tanto aqui no plano físico, quanto no plano espiritual, de muita dor. Então, assim, a gente entende que essa necessidade da vinda de Jesus aqui também. E quando é preciso, Jesus, né, através dos seus emissários, ele está mesmo. Aliás, no nosso lar foi dito, né, que Jesus esteve presente naqueles momentos de guerra cruciais, acalmando e fazendo com que as coisas se pacificassem, né? Pois é.
Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Então, ele continua fazendo as questões para a gente pensar. Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirir o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Quer comentar alguma coisa? É isso, ele tava se questionando, né? Está contando para a gente como ele, né, entendeu a experiência dele e mostrando para nós, né, que nós precisamos de pensar nesses outros que estão também, né, em sofrimento. Aí ele continua dizendo: detive-me então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume, quer dizer, o topo, bafejado de resplendor solar, é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. Essa planície também é uma questão metafórica, né? Porque é onde estão os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas circunstâncias ainda ligadas, né, ao mundo físico. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificar o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. É uma colocação muito importante que ele faz, né? Porque se a gente partir com esse intuito de cuidar somente da nossa ascensão espiritual, nós vamos continuar dentro do nosso egoísmo, né? Que a gente tanto combate aqui na Terra. Né? Egoísmo, vaidades, né? Porque, como a gente já falou da outra vez, né? Como a gente vai seguir se a gente vê que tem aqueles que nos foram caros, como se fosse um filho, um pai, uma mãe, um marido, um esposo, amigos que ficaram no sofrimento, como é que a gente vai? A nossa consciência não vai ficar em paz, o nosso coração não vai ficar em paz. Então, o que ele está falando aqui, a gente tem ainda que vencer esse egoísmo e vaidade, né? Porque é uma atitude extremamente egoísta, né? E é isso. Nós chegamos assim ao fim desse primeira parte, né? É um capítulo bem reflexivo, né? Ele começa. Ele vai continuar nisso, né? Ele vai continuar para poder estar entrando no trabalho que eles vão desenvolver, mas é importante essa orientação que ele dá à equipe ali, que serve para todos nós, para a gente pensar, né? Repensar como é que nós estamos vivendo a nossa vida nesse esforço do aprimoramento, né? Porque até mesmo aqui no nosso momento. Isso, no nosso momento, porque nós não estamos falando, nós estamos falando da ajuda aos nossos encarnados que estão aqui ao nosso lado, a nossa família, amigos, aqueles que estão na rua nesse momento com tanto sofrimento,
né? E aqueles que precisam e que podem pedir ajuda a gente, como é que a gente reage a tudo isso, né? Então é para a gente refletir sobre tudo, né? Isso Então é mesmo. isso. Então, queridos, né? Até, até a nossa próxima semana, na Até a... continuidade e na última parte desse capítulo, para que a gente continue a acompanhar as reflexões do instrutor Metelo, né? Para fazendo esse chacoalhar aqui na nossa cabeça e no nosso coração sobre como a gente está levando a nossa vida frente àqueles que estão perto de nós, né? Que estão aqui, às vezes mais perto e às vezes até um pouco mais distante, mas como nós estamos reagindo aos cenários da qual somos submetidos em nossas vidas. É. O foco de todos nós é o mesmo, né? O objetivo de todos nós é a ascensão moral, espiritual, né? E aqueles também que estão ainda nesse atraso moral, o foco é o mesmo, o objetivo deles também é o mesmo. Então, é muita coisa para a gente pensar, né? Como é que nós podemos ajudar esses nossos irmãos? E aí não é o caso nem do proselitismo, né? Não é nós verbalizarmos o que nós sabemos, é nós agirmos, né? Com a fraternidade, com a solidariedade, buscando orar por todos esses companheiros e estarmos envolvidos, né? Na grande tarefa aí. Márcia, até a semana que vem, então. Thelma também, até semana que vem. Que possamos ficar com Jesus. Isso, que os nossos amigos possam estar adentrando aí esses primeiros capítulos, que quando a gente lê um livro, os primeiros capítulos são mais difíceis, até a gente tomar o gostinho da leitura, né? Mas em breve nós vamos nos envolver na história e estaremos, com certeza, interessados nesse desfecho. Então, que vocês estejam aqui conosco e cada dia mais no propósito de aprendermos com André Luiz, né, e com a doutrina espírita. Até lá, Fiquem então. com Deus. Até lá, Thelma, até lá, amigos. Até semana que vem. Um beijo nos corações. Um beijo.